Olá, queridos, graças e paz. Mais uma vez estamos juntos aqui, né, na live, nossa live de todas as quintas-feiras, não é isso? Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém. Amém. Coisa boa, né? Estamos hoje, querido, estaremos recebendo daqui a pouco o nosso irmão Geraldo, graças e paz. Já está aqui conosco, né? Coisa boa. Vai estar trazendo aqui a exposição do livro de Mateus, né? Continuando, né? Já quero trazer aqui o amado conosco. Estamos a 1 minuto da nossa live. Já quero deixar aqui o Geraldo, né, irmão Geraldo? Neide, seja bem-vinda. Irmão Geraldo, graça e paz, querido. Prazer. Gaspar, meu irmão, tudo da paz? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos juntos aqui mais uma vez, nós, hoje, continuando a exposição no livro de Mateus, hoje capítulo, Capítulo 6 ainda, hoje a gente vai fechar o capítulo 6. Vamos falar do verso 19 ao 34. olha aí, hoje nós estaremos encerrando o capítulo 6 de Mateus, né? Que coisa boa, Exatamente. glória a Deus. Rapaz, ontem nós estávamos aqui com o pastor Jailton, né? Pastor Jailton falando das parábolas, né? E aí ele disse que vai abordar algumas parábolas, umas de Jesus, outras do Velho Testamento, até do Velho Testamento, então vai ser bem legal também. Que bom, cara. Que bom que você está aqui. Já quero dar aqui também as boas-vindas à sua esposa aí, né? Que já entrou também conosco. Sim. Kleber Marinho. Kleber. Isso. Boa noite, Sim. Kleber. Deus abençoe, seja bem-vindo. Né? A irmã Neide Félix também entrou. Deus abençoe, seja bem-vindo. Querido, como é que tá João Pessoa? Tá chovendo muito, não? Não, aqui até que tá agradável, né? Até tem um chuvisquinho de vez em quando, mas a temperatura tá boa. Não tá aquele calor Tá desesperado, nem tranquilo. tá frio. Tá ótimo. Coisa boa, graças a Deus. Aqui também tá, choveu um pouquinho, mas não saiu sol de ficar muito quente, não. Tá agradável, tá agradável. Bom demais. Eu quero orar pela sua vida e já deixar você à vontade também, né, aqui. Eu não sei se hoje nós estamos muito mais cedo do que eu costumo, né? A gente, às vezes, eu entro um pouquinho mais tarde, né? Entrei bem na hora, assim, hoje. Aí eu acho que os irmãos estão entrando aí. Estão entrando aí. Eu vou Tá, orar pela sua vida, já quero deixar você à vontade aqui para você já começar a fazer a introdução, né, falar aí um pouco, e aí a gente dar continuidade no que Deus colocou no teu coração. tá certo. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, graças e honras te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ó Deus, para falar também da tua palavra, para falar, Senhor, daquilo que diz respeito, ó Pai amado, ao teu evangelho, aquilo que o evangelista Marcos escreveu, e com certeza tem várias lições para a nossa vida espiritual. Ó Deus, que nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de aprender a cada dia com a tua palavra. Abençoe, Pai amado, o teu servo, o irmão Geraldo, Senhor, que está aqui disposto, né, se dispuseram toda quinta-feira a trazer essa exposição. Ó Deus, que o Senhor possa cobrir a vida dele de saúde, de bênção, ó Deus, a vida dele de sabedoria, ó Pai amado, vinda do alto, abençoe a sua esposa, a sua família, Deus, que tudo que o teu servo venha fazer, venha colocar as mãos, os pés, que venha sair bem, como a tua palavra diz, ó Deus amado. Ó Deus, nesse momento eu te peço, Pai amado, também, que o Senhor, que o teu Espírito auxilie nesse momento, trazendo aqui a explicação de que o Senhor já colocou no coração dele durante a semana, durante os momentos que ele ficou preparando esse estudo. E, ó Deus, que o Senhor possa estar auxiliando para passar para nós aquilo que o Senhor já falou no coração dele durante a semana. Em nome do teu filho, Pai amado, nós te agradecemos por todos os nossos amigos e irmãos que aqui estão conosco também, acompanhando a live. Aqueles que irão entrar, Pai amado, posteriormente, ver esse vídeo. Ó Deus,
que o Senhor possa estar também cobrindo de bênção. Abençoe, Pai amado, as igrejas aqui envolvidas, e em especial eu te peço, Pai amado, a PIB em Caaporã, a Igreja Batista da Orla. Ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando os seus líderes, seus pastores, para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Primeiro eu quero agradecer, antes de começar aqui, quero agradecer mais uma vez nessa oportunidade que vocês nos concedem, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, e agradecer a PIB Caaporã, o pastor Ivaldo, e a você, Isaac, por essa oportunidade. Hoje é um dia especial para mim, porque é aniversário do meu filho mais velho, né? A gente está longe, ele está lá em Salvador, eu estou aqui, né? Então eu espero, ele ainda não entrou, mas eu espero que ele entre aí para a gente estar pelo menos um tempo aqui junto nessa live. Olha, eu vou começar a ler, porque são alguns versículos, né, que a gente vai ler do 19 ao 34, e eu vou separar um tempinho, tentar separar um tempinho para a gente conversar depois, tá bom? Então, quem tiver a Bíblia, por favor, abra a Bíblia em Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso 19 até o 34. Diz assim a palavra de Deus: Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por quê? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã Voltou agora. Voltou. Conseguiu ouvir a leitura completa? Faltou Ou o parou último antes verso. Faltou o último verso. Tá. Certo.
Então, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Antes de eu entrar de vez no texto para conversar sobre o texto, eu quero fazer uma lembrança que a Bíblia ela tem que ser interpretada como um todo. A gente não pode interpretar a Bíblia em partes separadas. A gente vê muitas vezes as pessoas leem algumas ordens diretas de Jesus, como essas que a gente acabou de ler no versos 19 e 20, e as pessoas esquecem do contexto inteiro da passagem. É por isso que eu peguei essa passagem, eu peguei o contexto todo, de 19 até 34, que é para poder a gente entender todas as ordens que estão aí, são várias ordens, mas entender no contexto e não fora de contexto, porque às vezes eu tive um amigo que ele achava que o pastor ou o obreiro ele não podia trabalhar porque Jesus estava dando ordem para não trabalhar. E eu falei para ele, rapaz, você está enganado, porque a Bíblia fala em diversos lugares, né? Tanto em Provérbios, como Paulo fala assim, quem não trabalha também não coma. Então, isso que você está falando não é bem assim. Não, mas tem um texto que Jesus fala veementemente. Falei, mas você leu o contexto todo do texto? Não. Né? E às vezes dá essa dúvida. Né? É por isso que existe a teologia sistemática, né? Que a gente precisa compreender, né? A gente precisa compreender à luz de toda a Bíblia. A gente não pode compreender um texto fora do contexto. Né? Então, por isso que eu li os 19 não, pouco menos de 19 versículos, para que a gente entenda, compreenda todo o contexto. Esse contexto, Isaac, Jesus está falando de prioridade. Ele vai dar algumas ordens, vai dar algumas proibições, mas ele vai falar de prioridade. Por isso que na semana passada eu falei, né, as prioridades do reino, né, que é isso que está importando para Jesus, que a gente possa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o parágrafo anterior, eu vou, para fazer a introdução, eu vou ler aqui uma citação do pastor Oswaldo, Carlos Oswaldo Pinto, que é PhD em exposição bíblica. Né? Ele vai falar o seguinte, o parágrafo anterior fala de da consciência de ter Deus por Pai. Ou seja, aquilo que a gente estudou até aqui, a consciência de ter Deus por Pai, como a base para a prática da verdadeira justiça. Então, todos os cristãos e todos os judeus, né, deveriam ter consciência de que Deus é o Pai para poder praticar a justiça de forma verdadeira, não fazendo de conta ou fingindo ou parecendo espiritual, mas tem que ser de forma verdadeira. Então, aqui Jesus exorta que seus discípulos a concentrarem seus esforços em tal prática. E qual prática? A religião verdadeira, ou a verdadeira prática da justiça, ao invés de lutarem por ganho e posições terrenas. Né? Isso significa dar prioridade ao reino de Deus e ao seu reino em suas vidas. O reverendo G.V. Tasker, no comentário, o comentário das bolinhas, que o pessoal chama, né, que é introdução e comentário, ele diz assim, o acúmulo de riquezas é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza suas vítimas e as leva a desprezarem a Deus. E é por isso que Paulo exorta lá em Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Eu só fazendo um parênteses aqui, é que às vezes a gente ouve a pessoa falar, não, o dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E é isso que Jesus está falando aqui. Né? Ele não está proibindo as pessoas de trabalhar. Agora ele está falando que se você tiver um amor ao dinheiro, ou seja, se você tiver aquele desejo de ganhos, de ficar rico, de ficar milionário, ou seja, se você entrar nessa paranoia, você vai abandonar o reino de Deus com certeza.
porque você só vai ter tempo para isso, você não vai ter mais tempo para nada, né? Então, Paulo exorta em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E Jesus, nesse texto, nos exorta a termos cuidado, pois sabemos que o trabalho é necessário. A provisão da nossa família é uma obrigação. Também está lá em 1 Timóteo 5,8. E Deus nos manda, inclusive, provisionar para o futuro. Provérbios 6, dos versos 6 a 8. Logo, não é disso que Jesus está falando, mas de egoísmo, de invertermos as prioridades. Tiago diz que acumular riquezas é falta de visão espiritual. Está lá em Tiago 5, versos 2 e 3. Aí eu peguei aqui também uma fala de D.A. Carson, que ele diz, Jesus está preocupado com o egoísmo observado nos valores errados. Seus discípulos não devem acumular tesouros para si mesmos. Eles devem perguntar honestamente onde está o seu coração. Versos 20 e 21. E John Stott, completando, John Stott diz que esses versículos não proíbem ser previdente, ou seja, fazer previsão sensata para o futuro, mas ser ganancioso, como avarentos que acumulam bens e materialistas que sempre querem mais. Mas é insensato pôr alguém na primeira categoria, ou seja, os previdentes, enquanto age e pensa como os membros da segunda categoria, ou seja, como um ganancioso. Então, essa é a introdução que eu fiz lendo esses comentaristas famosos aí, e a gente entende que às vezes a gente confunde, porque a gente lê só os versos 19, 20 e 21, e aí faz uma doutrina em cima disso. Mas a gente tem que entender, lendo todo o texto, para a gente entender esse contexto. O contexto que Jesus está falando é sobre prioridade. E como prioridade, sim, nós precisamos dar prioridade ao reino de Deus. Nós precisamos investir tempo no reino de Deus. Porque quando a gente investe prioridade, investe tempo no reino de Deus, a gente mostra o quanto a gente se importa com o reino de Deus, o quanto a gente ama o reino de Deus, o quanto a gente deseja o reino de Deus. Então, é sobre isso que Jesus está falando. Então, eu vou reler aqui os versos 19, 20 e 21 para a gente começar essa exposição. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois aonde estiver o tesouro, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não existe nada mais precioso do que levar pessoas para o céu. À medida que investimos nelas e na herança eterna delas, criamos tesouro no céu. Então, a gente precisa achar que investir em pessoas, ganhar pessoas para Cristo, é um tesouro. E quando nós confiarmos mesmo nisso, quando nós acreditarmos, não só acreditarmos, mas como nós confiarmos nisso, então a gente vai investir muito mais tempo no reino de Deus. E menos tempo a gente vai perder com outras questões. Jesus abre esta sessão exortando-nos a focar o nosso senso de prioridades, observando que ter o nosso principal interesse em bens materiais não é só perspectiva errada, mas é tolice, pois os bens materiais não vão para o céu. A nossa morada eterna é no céu. A gente tem que investir no céu. É interessante que a partir do verso 13 do capítulo 5 de Mateus, ele vem falando várias práticas que a gente faz de maneira errada, e principalmente a gente leu há pouco tempo, 6, de 1 a 18, semana passada, para ser mais exato, e a gente inverte prioridades, a gente busca coisas sem sentido, a gente gasta tempo.
eu costumo fazer uma ilustração, né? Uma ilustração que a gente parece que bebê no berço. Eu não sei se tu já viu uns negócios, umas penduricaias que eles botam assim em cima do berço para ficar distraindo o bebê. Aí o bebê fica ali, né, tentando, batendo naqueles negócios ali. Aí às vezes é aviãozinho, às vezes é bola, alguma coisa assim. Aí o negócio balança e o bebê fica acompanhando com os olhos e bate de novo. E aí ele distrai, aí ele não sente fome, ele não chora, ele não faz nada. Né? E a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente fica distraído com coisas sem sentido. Coisas sem sentido. Porque a gente não pode colocar as nossas energias, todas as nossas energias, para ficar rico. Não é. Olha só, Isaac, não é proibido ficar rico. Não é proibido ficar rico. Mas o que Jesus está falando aqui é que a gente não pode inverter as prioridades. Se a gente tem lá a parábola dos talentos, eu espero que o nosso irmão, pastor Jailton, fale sobre isso. Ele vai falar, né, que a cada um Deus deu de acordo com as suas próprias capacidades. E a gente tem que entender isso, porque quando finaliza a parábola, Jesus fala assim, ó, a quem muito for dado, muito será cobrado, né? A pouco for dado, pouco será cobrado. Então, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então a gente tem que ser fiel no pouco, mas manter a nossa prioridade. É interessante agora, voltando para o texto, que Jesus divide em duas categorias de bens. Um, aqueles que se estragam com facilidade, ou seja, a traça e a ferrugem consomem. E dois, né, aqueles que não se estragam com facilidade, mas aí os ladrões minam e roubam, né? No primeiro estavam as roupas e no segundo os objetos e o dinheiro. E botei da roupa aqui, Isaac, porque é o seguinte: naquela época, a roupa era um tesouro, a roupa era cara, né? Lembra lá os filhos de Jacó que ficam com inveja de José por causa da capa de José? Mas isso hoje também não é muito diferente, não. Tem pessoas que trabalham para comprar roupa de marca. Fala assim, cara, estou vestindo uma blusa aqui que custou R$ 500. Cara, mas a minha custou só 10. Essa aqui eu ganhei, nem comprei. Mas cobre do mesmo jeito, mas cobre, cara. Né? E as pessoas ficam perdendo tempo com isso. Eu tinha um irmão já falecido, né, que quando ele trabalhava para comprar roupa de marca, né? Eu achava engraçado. Eu falava, rapaz, você vai dar quase o teu salário do mês todo. Aí ele, pô, mas eu fico bonito com essa roupa, né? Não, mas o pior de nada, gente, Geraldo. Pior de nada. Pior é que muitas vezes você está usando uma roupa de marca, um sapato de marca, e quem vê não sabe nem que é de marca de nada. Quem sabe é você que está usando. Exatamente. Tem um ditado, Isaac, que diz que às vezes a gente se importa mais com a opinião dos outros do que com a nossa opinião, né? Então, a gente não pode viver assim. A gente tem que viver para agradar a Deus. A gente tem que se preocupar com agradar a Deus. Bom, Jesus faz um contraste no verso 21, né? Ele fala que os tesouros no céu, no 21 não, no verso 20, os tesouros no céu, eles estão seguros, não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem corrosão, então é um tesouro seguro, né? Os tesouros no céu estão sempre isentos da deterioração e dos roubos. Aqui com o termo tesouros, refere-se a tudo que é bom e de relevância eterna, que vem do que é feito na terra. Fazer obras justas, sofrer por causa de Cristo, que não está mais na moda, né? Ninguém quer sofrer por causa de Cristo. Perdoar uns aos outros. Lembra semana passada que eu falei como é importante o perdão na perspectiva de Cristo? Se é importante na perspectiva de Cristo, também tem que ser importante para nós. Tudo isso tem promessa de recompensa, conforme Mateus, no capítulo 5, verso de 1 a 12. Outras obras de bondade também acumulam tesouros no céu. A gente vai ver daqui a pouco, lá em Mateus 10, verso 42, Mateus 25, verso 40.
incluindo disposição de compartilhar os bens. Está vendo que ser rico não é o problema? Se você tiver bens, mas tiver disposição de partilhar esses bens que você tem, então não tem problema nenhum. Está lá em 1 Timóteo 6, dos versos 13 a 19. A disposição de compartilhar bens na propagação do reino é o uso correto do dinheiro. Então, Jesus nos adverte que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Sobre isso, D.A. Carson diz: o ponto é que as coisas mais altamente entesouradas ocupam o coração, o centro da personalidade, abraçando mente, emoções, vontade, e assim o tesouro mais acalentado, de forma sutil, mas infalível, controla toda a direção e valores da pessoa. E aí, D.A. Carson ele cita Calvino, dizendo: se a honra é considerada o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do homem. Se for o dinheiro, então logo em seguida a cobiça toma o comando do reino. Se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegre satisfação dos desejos. Você percebe que aquilo que a gente tem como tesouro, né, como diz na fala de D.A. Carson e de Calvino, aquilo controla o nosso ser. Se for controle, se for desejo por honra for o nosso tesouro, a gente vai trabalhar para ser honrado. A gente acha que as pessoas vão ter que honrar a gente de alguma forma, e quando a gente não receber essa honra, a gente vai ficar triste, vai ficar magoado, vai assim: poxa, eu fui lá na casa do Isaac, o Isaac não me deu honra, fui lá na igreja do Isaac, o Isaac não me deu honra. Então, a gente vai viver para isso, buscando honra. Ou se for buscar dinheiro, né? Ou se for buscar qualquer outra coisa, isso vai ocupar a nossa vida, né? Então a gente tem que colocar como prioridade o reino de Deus, porque se a gente colocar como prioridade o reino de Deus, a gente vai viver em torno disso, e a gente vai viver para buscar isso, e isso vai ocupar o nosso coração, né? A Bíblia vai dizer que o homem fala daquilo, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a gente precisa encher o coração com o reino de Deus. Paulo nos exorta que os que estabelecem sua mente nas coisas do alto, está lá em Colossenses 3, de 1 e 2, determinando levar a vida sobre as normas do reino, descobrem por fim que as suas obras o seguem. Está lá em Apocalipse 14, 13. Que às vezes a gente acha que a gente tem uma dificuldade, Isaac, que é a finitude. A gente é mortal. A gente tem uma dificuldade com o tempo. O que é que acontece? A gente consegue entender, ou só consegue entender, as coisas materiais, as coisas temporais. Então, a gente trabalha para buscar fama, riqueza, essas coisas, porque isso é visível, a gente vê, está aqui, a gente às vezes não coloca o empenho tão grande no reino de Deus, porque é um reino espiritual, porque as bênçãos, todas as bênçãos prometidas para o reino espiritual, são bênçãos eternas, que a gente vai receber no futuro, que a gente vai receber na eternidade. Então, aí a gente, como é imediatista, a gente acaba deixando de lado e colocando os olhos lá no futuro, ou os olhos só no presente, e esquece o futuro, que é muito mais importante. Os dois versos seguintes, 22 e 23, vai falar: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Essa é uma passagem difícil, né? Alguns comentaristas chegaram a dizer que ela estava fora do contexto. Mas precisamos justamente ler o contexto para entender esses dois versículos. A gente lembra que lá em Mateus 5,15, Jesus diz que nós, os nossos atos, somos a luz. Lembra disso? Né? Nós somos a luz que ilumina os que estão à nossa volta. Logo, é através dos olhos que impactamos ou somos impactados.
o olho deixa entrar a luz, e assim o corpo todo é iluminado. Mas olhos maus não deixam entrar a luz. Aí o corpo fica em trevas, né? Aí D.A. Carson, né? Eu estou citando bastante D.A. Carson, porque eu gostei dos comentários dele. A luz que está dentro de você parece ironia, né? Os que têm olhos maus e os que caminham nas trevas pensam que tem luz. Pensam que tem luz. Mas, na verdade, essa luz é trevas. As trevas são ainda mais terríveis, pois não conhecem ou não reconhecem pelo que são, né? Então, o que quando a gente fala que pelos olhos entra a luz, ou seja, a gente influencia e é influenciado pelo que a gente vê. Então a gente precisa cuidar do que a gente está vendo, do que a gente está fazendo. A gente não pode ser, assim, vamos dizer assim, ingênuo de achar que a gente pode ficar vendo coisas que não deve e aquilo não vai impactar. Impacta. Os olhos são a candeia do corpo. E nós, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo e o sal, somos a luz e o sal, ele diz que nós precisamos praticar coisas boas para serem vistas, né? Ou seja, aquilo que a gente fizer vai entrar como luz nos olhos das pessoas. As pessoas vão ver e vão ser impactadas por isso. Então a gente precisa trabalhar no reino de Deus constantemente. A gente não pode se envolver com nada errado. Aí, D.A. Carson também vai dizer que o olho pode equivaler ao coração. O coração voltado para Deus, para guardar os mandamentos, seria os olhos bons, né? que tem luz, ou que ilumina o corpo. E o oposto, ou seja, aqueles que... O olho mau seria aquele que não praticam a justiça, que não tem o reino de Deus como prioridade da sua vida. Mas fechando isso aqui, Jesus traz uma sentença bastante forte também e que é interessante. A gente vai conversar agora, que é o verso 24, que diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ontem eu coloquei um post da APEC a respeito das crianças, né? Porque às vezes a gente acha que a Bíblia só está falando para nós, mas a Bíblia fala com todos, de todas as idades, inclusive com as crianças. A criança não trabalha, ela não tem essa perspectiva de ficar rica, mas a criança também precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? É interessante que às vezes a gente não entende isso. Aí eu botei lá, eu achei bacana o post, que ele contrapõe com as brincadeiras, né? Bicicleta, pipa, outras coisas, outros afazeres de criança que são necessários, assim como para o homem, para o ser humano, né? Homem, mulher, adulto, o trabalho é necessário. Para as crianças a brincadeira é necessária, mas a prioridade sempre tem que ser o reino, independente da idade, né? O Calvino diz assim, coloque qualquer outra palavra no lugar de dinheiro, ou seja, trabalho, esporte, política, ministério, amor, fama, e que vai dar no mesmo, né? Que você não pode servir a Deus e a qualquer uma dessas outras coisas, né? Você tem que ter prioridade. A melhor forma de lidar com a tentação e o apelo dessas coisas é ter um amor maior, ou seja, a prioridade, o amor de Deus e o amor ao reino de Deus, que deixa as outras coisas sem importância. John Stott vai explicar esse mesmo versículo, do verso 24, da seguinte forma. Agora, Jesus explica que por trás da escolha entre dois tesouros que acumulamos e duas visões em que fixamos nossos olhos, está ainda mais básica a escolha entre dois mestres, a quem serviremos. Dinheiro é a tradução da palavra grega mamon, né? Algumas Bíblias tem mamon, outras dinheiro, né? Outras riqueza, mas é só questão de tradução, é a mesma coisa.
Mas o interessante é que essa palavra mamon, no grego, ela indica aquilo que a pessoa confia. Entendeu? É aquilo que a pessoa confia. É por isso que Calvino vai falar, se você pode botar honra, você pode botar qualquer outra coisa no lugar dessa palavra aí. Se você confiar nisso, você vai viver para isso. Isso vai tomar o teu coração. Né? Se você não confiar nisso, então você vai colocar seu coração em outra coisa. E aí, durante essa semana que passou também, eu coloquei várias postagens falando sobre esse verbo, confiar. Porque, na verdade, o que Jesus está falando aqui é de confiança. Porque se você confia realmente em Deus, se você confia nas promessas de Deus, você vai trabalhar para o reino de Deus. Mas quando você não confia em Deus, quando você não confia nas coisas, nas promessas de Deus, aí você vai ter que buscar dinheiro para sua segurança. Porque você precisa estar seguro. Né? Você não vai viver de acordo com o que Jesus está falando. Então, essa palavra confiança é importante. Ô, Geraldo, essa questão que você coloca em relação pode também se aplicar em relação à idolatria, por exemplo. A pessoa acha que idolatria é só estar adorando uma imagem, né? Mas não, tem outros tipos de idolatria. Idolatria pode ser, o dinheiro pode ser uma idolatria, né? A minha profissão pode ser uma idolatria. A minha família, meu filho, minha esposa, pode ser um termo de idolatria. Então, isso é exatamente isso. Idolatria não é só adorar a imagem, né? A idolatria engloba. Então, esse exemplo que você está dando aí é justamente, né? Não é só estar com o coração no dinheiro, mas com o coração naquilo que tira o foco de Cristo. Exatamente. Você tirou as palavras, né? Porque é exatamente essas palavras que eu ia falar agora. Que eu, no esqueleto da minha mensagem, que está aqui na minha frente, eu olho de vez em quando para o esqueleto para saber onde eu estou na mensagem. Aqui, ó, as próximas palavras não é essa, está escrito aqui no texto. Ó. As tentativas de dividir a lealdade denunciam, né, o profundo compromisso com a idolatria e não um compromisso parcial com o discipulado. Quando a gente divide a lealdade de Cristo, a gente não está demonstrando que a gente tem lealdade parcial com Cristo. Pelo contrário, a gente está demonstrando que a gente tem um profundo compromisso com a idolatria. Né? Obrigado aí pela sua ajuda aí, você falou exatamente o que eu ia falar. Bom, Isaac, prosseguindo, verso 25 diz assim, ó, portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? É interessante que essa palavra, portanto, aparece várias vezes nesses versículos de 19 a 34. Né? E esse, portanto, é sempre uma conclusão. Portanto, é uma conclusão. Mas o ponto aqui é não se preocupar com as necessidades físicas e muito menos com luxos implícitos nos versículos anteriores. Porque essa preocupação sugere que toda a nossa existência foca nessas coisas e está limitada a elas. O argumento é: se Deus concedeu-nos vida, a vida e o corpo, ambos reconhecidamente mais importantes do que o alimento e a vestimenta, então ele também vai dar essas últimas duas coisas. Ele já deu o corpo e a vida, por que ele não vai dar a vestimenta e o alimento? Então, por isso, preocupar-se com essas coisas mostra que perdemos a fé e deixamos compromissos mais valiosos. Eu não vou ler aqui porque estou vendo que o tempo está correndo, mas eu tinha alguns exemplos aqui, Lucas 10, 41, 42, os irmãos leem, vai falar de Marta e Maria, Hebreus 13, 5 e 6, também vai falar sobre esse compromisso. Mas eu vou avançar, senão a gente não chega no 33, que é a conclusão desse trecho. O verso 26 diz, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Aí, preocupar-se com comer e beber equivale a não ter aprendido nada com a criação natural. O ponto
Não é que os discípulos não precisam trabalhar. O ponto não é esse. As aves, elas não esperam apenas que Deus jogue o alimento em seu bico, mas elas precisam se preocupar, elas vão atrás do alimento, elas vão colher lá para poder comer, né? Elas só não semeiam e não juntam em celeiro, mas elas voam até o local onde tem a comida para poder comer. Então, o que Jesus está falando é que os discípulos podem fortalecer ainda mais a sua fé quando lembram que Deus é Pai, em um sentido especial. Ele é o Pai deles, não o Pai das aves, e que vale muito mais do que as aves, né? Esse termo vocês é enfático, né? No grego, os pronomes eles podem ser ocultos. Podem não, normalmente eles são ocultos. No grego a gente não escreve os pronomes, normalmente. Então, quando a gente coloca um pronome, né, a gente está, na verdade, dando uma ênfase. E Jesus, Mateus, ele escreve esse pronome porque quando Jesus proferiu essa pregação, ele deu essa ênfase, né, que é o Pai de vocês. A gente tem que entender que Deus é o nosso Pai. Ele não é Pai das aves, ele não é Pai das flores, ele é Pai nosso, ele é nosso Pai. E se ele é nosso Pai e a gente tem mais valor para Deus, então ele vai cumprir as promessas para conosco, né? Uma outra, o verso 27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Né? É interessante que é mais provável que a preocupação retire uma hora da nossa vida do que aumentar uma hora, né? Mas Jesus coloca isso para a gente ver como a gente é tolo. A gente preocupa com coisas que sem sentido, né? Prosseguindo, né? Verso 28 diz: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá a vocês, homens de pequena fé? Aqui também, esse vocês também é um pronome que está escrito. Ele também enfatiza. Ele não vestirá também vocês? Vocês também não serão agraciados pela graça de Deus, pela bênção de Deus? Né? E o raciocínio aqui é análogo ao que a gente acabou de fazer das aves, né? Preocupar-se com o que vestir também equivale a não ter aprendido nada com a criação natural. Jesus enfatiza vocês e diz que essa preocupação é porque temos pequena fé, ou quase nenhuma fé. O mais interessante, Isaac, é que aqui, mais uma vez, Jesus coloca em xeque se a gente confia ou não em Deus. Porque dizer que nós temos pequena fé é dizer que nós não estamos confiando em Deus. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. À luz do abundante cuidado de Deus, portanto, né, essas conclusões, as atitudes de se preocupar com comer, beber, vestir, são impensadas e é uma afronta a Deus, que conhece as necessidades do seu povo. Pior, essas atitudes são essencialmente pagãs, pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Os pagãos não correm atrás do reino de Deus. Essa é o contraste que Jesus está fazendo. Os discípulos de Jesus devem levar uma vida diferente da vida das pessoas pagãs, que não confiam no reino de Deus, mas confiam em coisas materiais. Olha que Jesus está falando de coisas básicas que todo mundo precisa. Mas uma coisa é precisar e outra coisa é viver para isso. Eu preciso ter roupa, eu preciso comer, eu preciso dessas coisas. Mas eu não posso viver para isso. Essa que é a diferença. Os pagãos, eles não têm reino de Deus. Eles não têm confiança em Deus. Eles não se preocupam com isso. Então, a vida deles é para isso. É para acumular riquezas,
é para se vestir bem, comer bem, né? Todos os pagãos procuram essas coisas. Mas Jesus não está falando que a gente não deve ter isso. Ele está falando que a gente não pode viver só para isso. A nossa prioridade, primeiro tem que ser o reino de Deus. Né? Porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Não serão acrescentadas, não é que nós não vamos trabalhar. É que primeiro a gente vai buscar o reino de Deus, mas a gente vai trabalhar também. A gente vai trabalhar e essas coisas vão ser possíveis para nós de uma forma ou de outra. Então, Jesus está falando que a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus, não buscar coisas materiais como pagãos. O pagão, ele pode viver assim. Ele pode. Por que ele pode viver assim? Porque ele não tem Deus. Ele não tem com o que se preocupar. Nós temos Deus. Nós temos que viver como cristãos, buscando o reino de Deus. E buscando também o trabalho. O trabalho é essencial. Eu estou batendo sempre nessa tecla, que é para que as pessoas não entendam de forma errada. Porque uma coisa é prioridade. O que é prioridade, né? Vamos lá. Prioridade é quando nós temos várias coisas para fazer e nós colocamos uma em primeiro lugar, outra em segundo lugar, outra em terceiro lugar. Isso é prioridade. Né? Se fosse só uma opção, Jesus falava assim, vocês não têm opção. Vocês vão fazer só isso e mais nada. Ele não fala isso. Ele fala que é prioridade. A prioridade tem que ser o reino de Deus. E é aí que a gente falha. A gente falha em colocar a prioridade no reino de Deus. E o ponto alto, né, o ponto alto desse trecho, do capítulo 6, é esse verso 33 que a gente vai ler agora. Esse é o ponto alto. Né? Jesus faz todas essas exortações para chegar nesse ponto. Né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Né? Então, é o ponto alto do Sermão do Monte, né? De todo o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7. Esse é o ponto alto. Se você entender bem esse versículo, você entendeu o Sermão do Monte. Né? Resume todo o ensinamento. Deixa claro que os discípulos de Jesus não devem simplesmente se abster de buscar as coisas temporais. Não é simplesmente deixar de buscar as coisas materiais ou as coisas temporais como seu primeiro objetivo, apenas para serem diferentes dos pagãos. Ao contrário, eles têm que substituir essa busca por objetivos muito mais relevantes. Buscar primeiro o reino de Deus e desejar, acima de tudo, entrar nele. Submeter-se a ele e participar da tarefa de anunciar as boas novas do reino salvador de Deus. É viver de forma a acumular tesouros no céu. É perseguir as coisas pelas quais se orou nas primeiras 3 petições do Pai Nosso. Nós lemos na semana passada o Pai Nosso, né? E nós falamos que as primeiras 3 pedidos são pedidos espirituais, são pedidos para o reino de Deus. Se nós oramos por isso e agora temos que fazer isso, viver isso. E às vezes a gente não faz isso. E é isso que Jesus mostra todo esse panorama, faz esse panorama, né? E diz que a nossa prioridade não pode se inverter. A prioridade tem que ser o quê? Buscar o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nesse contexto, buscar a justiça de Deus não é buscar justificação. Justiça deve ser interpretada como nos versos do capítulo 5, verso 6, verso 10, verso 20 e aqui mesmo no capítulo 6, no verso 1. Né? É buscar a vida justa em total submissão à vontade de Deus, conforme prescrito por Jesus em todo esse Sermão do Monte. Essa justiça muitas vezes vai levar à perseguição por parte de alguns, mas outros se tornarão eles mesmos discípulos e louvarão ao Pai que está no céu. Está lá em Mateus 5, verso 16. Eu trouxe essa palavra, Isaac, eu fiz questão de colocar aqui, porque às vezes as pessoas confundem justiça com justificação. Isso.
Buscar a justiça de Deus é dar prioridade ao reino de Deus, é fazer a nossa vida conforme Jesus fala que nós devemos fazer nas bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças que Mateus fala, né? Eu disse, né, que em Lucas são 4 bem-aventuranças e 4 negação. São 4 coisas que você tem que fazer e 4 coisas que você não pode fazer. Mateus, ele coloca 8 bem-aventuranças. 4 que também estão lá em Lucas e outras 4 que não estão em Lucas, né? Mas por que ele fala isso? É porque nós precisamos positivamente, ou seja, a gente precisa fazer essas coisas. São coisas que nós precisamos fazer. E quando nós fazemos isso, nós estamos buscando a justiça de Deus. Mas ninguém é salvo pelas obras. Ninguém está fazendo essas obras para ser salvo. E isso tem que deixar bem claro. Buscar a justiça de Deus não é buscar justificação, porque a justificação ela é gratuita. Deus é quem nos justifica. Deus é quem nos justifica. Então a gente não pode, né, confundir justificação e justiça de Deus. John Stott diz assim, no fim, da mesma maneira que há apenas 2 tipos de piedade, a centrada em si mesmo e a centrada em Deus, também há apenas 2 tipos de ambição, para si mesmo ou para Deus. Não há uma terceira alternativa, né? Às vezes, o ser humano, nós seres humanos, às vezes fazemos isso. A gente cria uma terceira alternativa. A gente fala assim, não, eu estou buscando mais... Aí cria uma outra alternativa. Mas Jesus diz que não tem alternativa. Ou você busca o reino de Deus, ou você não busca o reino de Deus. Ou você busca a justiça de Deus, ou você não busca a justiça de Deus. Se você deixa de buscar o reino de Deus para buscar qualquer outra coisa, dessas que nós falamos aí, Isaac, né? Você errou o foco. Você deu prioridade para outra coisa. Se você deu prioridade para outra coisa, você realmente não está buscando o reino de Deus. Se você deu prioridade a outra coisa, você realmente não confia na promessa de Deus. Se você deu prioridade para outra coisa, você realmente não crê em Deus, né? E é isso que Jesus está deixando bem claro, né? Que a prioridade que a gente der vai dizer aquilo que a gente crê e aquilo que a gente confia. Precisamos sim, né? Precisamos sim dar prioridade ao reino de Deus. É uma necessidade nossa. E Jesus termina esses versículos dizendo assim, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Eu vou parafrasear essa frase para ver se a gente entende melhor. A gente podia dizer então, portanto, tendo em vista a promessa solene de Deus de satisfazer as nossas necessidades pessoais, das pessoas comprometidas com seu reino e sua justiça, não se preocupem com amanhã. Se o amanhã trouxer novo infortúnio, haverá nova graça para supri-lo. Conclusão, Isaac. Quem não enxerga a vida de forma simples, acaba se enchendo de dificuldades, problemas, dúvidas e complicações. Quem quiser liderar bem, precisa saber andar com simplicidade e ajudar seus seguidores a caminharem da mesma forma. Isso é uma citação da Bíblia do Estudo do Discipulado, né? Em contraste com os interesses materiais que ocupam a nossa atenção na maioria das vezes, Jesus chama os seus discípulos para colocar Deus em primeiro lugar, dando muita prioridade dando prioridade ao reino de Deus às questões terrenas, bem como de confiar em nosso Pai Celestial para atender às nossas necessidades aqui na Terra. Isso é D.A. Carson fechando sobre esse versículo também. E por último, né, Jesus reivindica lealdade total dos seus discípulos. Ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira alguma. As tentativas de dividir a lealdade denunciam um profundo compromisso com a idolatria, e não com compromisso parcial com o discipulado. Esse é um comentário de Bacon.
Bom, eu espero que tenha deixado claro que a prioridade, a prioridade é trabalharmos para o reino. Ele não nos proíbe de trabalhar, não nos proíbe de ganhar dinheiro, não nos proíbe de ser rico. Ele nos proíbe de colocar essas coisas em primeiro lugar, né? Se Deus quiser, Ele pode tornar qualquer um de nós rico. Mas se Ele quiser, né, nós, como servos, temos que buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, buscar trabalhar para o reino de Deus. A gente precisa querer entrar no reino de Deus. A gente precisa querer Deus acima de tudo. Amém? Amém, querido. Glória a Deus. Que bênção. Né? Então, fica a mensagem para nós aí, tirar o nosso coração de onde não devemos colocar, né? E colocar diretamente no Senhor. Né? Me lembro de um jovem, né, que chega para Jesus e diz: Mestre, bom mestre, o que é que faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala assim: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus que está no céu, né? Eu fico pensando, isso é um pensamento meu, não li nenhum livro, talvez até tenha, mas eu fico pensando, quando esse jovem chega diante de Jesus, chamando Jesus de bom, eu acho que ele se coloca também de igual, sabe? Eu sou bom, então eu vou chamar o homem, o mestre de bom. Né? E aí Jesus, para quebrar isso, Jesus fala assim, olha, não tem ninguém bom, só é Deus que é bom. Então a pessoa, ele já quebra essa chegada do jovem, né? E aí Jesus, ele faz algumas argumentações e manda aquele jovem tirar o coração de onde não devia e colocar diretamente em Deus, quando ele manda aquele jovem vender tudo que tem. Né? Jesus, ele justamente está dizendo, olha, você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, você tem que tirar o teu coração de lá, né? Do dinheiro, da riqueza, de onde você pode colocar o seu coração. Então, amados, precisamos colocar o nosso coração no céu. Amém? Irmão Geraldo, que bênção, amado, mais uma vez, uma honra para a gente aqui recebê-lo novamente conosco, uma alegria, sempre é uma alegria muito grande. Estamos a 2 minutos e meio, eu quero deixar você à vontade aí para agradecer e orar também. Tá certo. Então, eu vou agradecer aos irmãos que entraram aí, né? Vários irmãos entraram daqui de João Pessoa, alguns do Rio de Janeiro, né? Esse aqui eu não sei quem é, eu anotei. Hoje nós estamos até com o nosso pastor aí, ó, Alessandro, né? Com a gente aí, né? Legal. Pastor Edmund, né? Bacana, né? Gostei, né? Tem os pastores da minha igreja aí também, pastor André e a Nelly estão aí também. Agradecer a todos os irmãos que entraram aí para acompanhar aí com a gente aí essa explanação de Mateus, dos versos, capítulo 6, versos de 19 a 34. Então eu vou orar agora, e se sobrar tempo, depois a gente fala mais um pouquinho. Pronto, vamos. Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito, Deus glorioso. Aqui estamos, Pai, na Tua presença e estamos agradecidos, Deus. Agradecido pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Agradecido, Deus, pela Sua presença, Pai, em nossas vidas. E te pedimos, Pai, que o Senhor esteja cada dia aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Nos ajuda, Deus, a colocarmos essa prioridade, Pai, no Teu reino, a demonstrarmos a Ti, Deus, só a Ti, que nós realmente confiamos em Ti, que nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa e sabemos, Deus, que Tu és o nosso Pai. Ajuda-nos, Deus, porque às vezes nós podemos inverter, Pai, por algum motivo, mas que não seja sempre assim, Deus, que nós possamos colocar o nosso foco no Teu reino, Pai, na Tua justiça, Deus, porque a Sua palavra diz, Deus, que quando nós colocamos o nosso foco no Teu reino, nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor e elas veem Deus e elas vão querer Deus. Isso também é evangelismo, Deus. Por isso, então nós possamos estar entendendo, Pai, que nós colocarmos a prioridade no Teu reino também uma forma de evangelizar. Então ajuda-nos, Deus, a mostrar ao mundo que Tu és Deus.
Perdoa, Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.